pelos laços, desafios dos destinos desiguais, da cidade, pelos campos, pelos campos. Eu quero um doce, como se fosse um doce. Bom dia, pessoal capaz de adoçar esse sal da nossa Nós vida. estamos aqui mais uma vez para falar das estrelas. Estrelas que estão brilhando na constelação, que brilham à noite, que iluminam os seus dias. Estamos aqui mais uma vez, com muito prazer. A gente espera 7 dias para chegar até o Dia das 1000 Estrelas. Hoje nós temos convidado especial para iluminar o seu dia, esclarecer, e que é o nosso objetivo, é iluminar, esclarecer, trazer amor, trazer informações, formações. E hoje, né, Noemi, estamos aqui num dia especial. Num dia especial. Bom dia, pessoal. Hoje nós estamos, como estamos falando de estrela, nós estamos também alguém que vai velar o nosso sono. Ele vai falar sobre os sonhos, o do professor Ademar Ramos. Bom dia, muito obrigada pela sua presença. Vamos esperar muitos e-mails, que é um assunto muito bom, que todos nós temos curiosidade. Muito obrigada. Eu que agradeço, realmente é uma felicidade grande participar do programa de vocês. Obrigada, doutora Ademar Ramos. O nosso assunto, né, que foi escolhido já por todas as pessoas aqui que têm muito interesse em saber a interpretação dos sonhos, né? Eu vou fazer a primeira pergunta, porque assim começa da gente, né? Nós damos o pontapé inicial, vamos dizer assim. Outro dia, eu sonhei com um cachorrinho, uma porção de bebezinhos, cachorrinhos gordinhos. E eu falei, nossa, quando o senhor Ademar vier aqui, eu vou perguntar o que simboliza a gente sonhar com um cachorrinho. O senhor podia me responder? Bom, normalmente, quando a gente sonha com cachorros, assim, não existe um dicionário específico sobre sonhos. Existem livros que falam, não é, sobre os sonhos. Mas os sonhos são identificados por tipos, sonhos de origem física, vital, emocional, mental, espiritual, sonhos premonitórios, sonhos simbólicos, né? Mas qualquer coisa que nos impressione, que nos traz interesse, é o motivo de sonho, né? Quer dizer, não foi nada desagradável, pelo contrário, foi agradável, né? Então, a gente tem sonhos em cima de impressões. Esse é tipo de um sonho, de uma impressão, né? Que te animou muito. Talvez você viu uma cena ou observou algum animal, né? Então, traz esta lembrança e a pessoa sonha. É verdade, podia ser assim, começos, coisas novas que vão nascer, porque era todo bebezinho. Eu falei, nossa, coisa que vai nascer, então. Coisa que vem vindo por aí. Né? Então, muito... Que bom, né? Certo. Eu acho que o fato da gente sonhar, de esperar coisas novas, né? Eu pensei assim. E quando eles estão nos atacando? Aí já é diferente, né? Porque é uma impressão, não é? Às vezes tem sonhos que eles são repetitivos, não é isso? Então, tem muitas pessoas que sonham sempre que tem um cachorro atacando, ou que tem alguém perseguindo, que está perdendo os dentes, ou que ela está nua no meio de pessoas vestidas, né? Então, são sonhos que a gente chama simbólicos, né? E, nesse caso, ele significa um símbolo, né? E um cachorro atacando, né, uma pessoa, se é uma primeira vez que ela sonha, né, é simplesmente algo, né, que está dentro dela, que está vivenciando aquele momento. Agora, se ela sonha constantemente, é um sonho repetitivo. Já foi. Vai, continua. Então, sabe por quê? Porque eu pergunto, porque logo em seguida era o cachorro de uma pessoa conhecida. Logo em seguida ela já deu o parecer que ela estava fora, entendeu? E eu falava, não deixa ele me pegar. Mas ele não queria me morder, ele só tentava me pegar. Então, por isso que eu associei. Logo em seguida já veio a notícia que ela queria se afastar. Então, até eu comentei com a nossa amiga. Então, eu acho que isso daí tem a ver. Agora, o que eu quero saber... Então, ele já tem um significado. Todo sonho tem um significado. Sim, tem uma razão de ser.
Tá. Não existe sonho assim, sem razão nenhuma. Isso esporádico. Não tem. Tudo tem uma razão. Todo sonho. E eles são reveladores, sempre são. Sim, sim. É. E essas mensagens simbólicas, como que a gente deve interpretar? Por exemplo, uma mensagem simbólica. A pessoa se vê nua no meio de pessoas vestidas. Às vezes está numa praça, numa rua. É um sonho muito comum. O que significa isso? Significa um processo de remordimento, de remorso, de culpa, não é? Quando uma pessoa está passando por uma experiência de culpa, não é? Ela vai ter sonho que ela está sem roupa no meio das pessoas, né? Uma espécie de vergonha. Então, aquela vergonha que ela está sentindo dentro dela se expressa, se descarrega através do sonho, né? O sonho sempre é a linguagem do inconsciente, né? Não, ela é do consciente. Do consciente. Existem sonos espirituais, sonhos proféticos. Estes, sim, são espirituais do inconsciente. Mas, normalmente, a maioria dos sonhos de origem física, vital, emocional, mental, são relacionados ao consciente. São sonhos de compensação, são sonhos de alternativas, de fantasias, de ajustes que a gente tem, para não ficarmos doentes, né? Exatamente, né? Eu vou até dar um exemplo. Por exemplo, uma secretária, que o chefe é chato, fica no pé dela e fica brigando com ela. Então, o que acontece com aquela secretária? Ela está sendo pressionada, chora no banheiro. Então, isso está desgastando. Então, ela vai sonhar o quê? Que ela é a chefe, que o chefe dela é o funcionário dela. Então, ela xinga, ela solta o cachorro atrás dele, né? Briga com ele. Então, isso descarrega essa carga psíquica e equilibra o seu estado emocional. Então, é um sonho de descarga que a pessoa tem, né? Por exemplo, uma mulher que é desprezada, ama muito o homem, né? E aquele homem, de repente, atrai, né? Chifra aquela mulher, né? Então, ela começa a sonhar que ele é ruim, que ele é feio, que ele é maldoso, né? Que é para compensar a perda dela, né? Entendi. Então, são sonhos de compensação. São bem conscientes, Isso, então. são conscientes. Esses são conscientes. Mas isso, no caso desse específico, ajuda a gente a se prevenir? Sim, lógico, porque os sonhos são reveladores, né? Diga-me os seus sonhos que eu direi como é que você está. Oh, né? gostei da Então, frase. Opa. esse é o ponto. Todas as culturas, no Antigo Egito, na China, os povos primitivos, os nossos indígenas, têm como costume relatar os seus sonhos, né? Porque mostra como que eles estão na vida, né? O que eles estão passando. Então, lembrar dos sonhos, todo mundo sonha. Nós sonhamos 4 a 5 vezes por noite, entre 10 minutos e 60 minutos. E saímos do corpo também, né? A alma sai, o corpo com vida fica na cama, e nós vamos para a dimensão astral, onde temos sonhos astrais, na dimensão mental, onde temos sonhos mentais. E aí, então, temos essas experiências, né? São experiências bem vivas, bem nítidas. Senhor Demar Ramos, muitas pessoas ligaram para mim pedindo, porque o senhor, além de falar sobre esses temas que são empolgantes, falasse um pouquinho do ano de 2012. As pessoas ainda pensam muito nessas provações que estão tendo no planeta. Eu podia falar um pouquinho? 2012, ele pertence a várias profecias, não é? Quando existe uma profecia só de alguém, normalmente ela não é verdadeira. Mas quando existe um conjunto de pessoas, de linhas e de vários locais estão dizendo a mesma profecia, é sinal que onde tem fumaça tem fogo. Então, as profecias maias, as profecias do Rei do Mundo, as profecias tibetanas, as profecias das escolas de iniciação, as profecias das freiras, né? Contam coisas que são comuns. Estão relacionadas, então, a este efeito, né? Que vai ocorrer no dia 22 de dezembro de 2012, no calendário atual, né? Baseado nos maias, porque termina o ciclo maia, né? Segundo as profecias maias. Mas no calendário espiritual, teosófico, em todas as tradições, não é dia 22 de dezembro, mas vai ser no dia 21 de março de 2013, 3 meses depois. Porque os maias usam o calendário no solstício e nós usamos o calendário no equinócio, que dá a diferença de 3 meses. Né? Então, o mundo não vai acabar. Não vai acabar, é apenas um ajuste. Nós já tivemos testes, já aconteceram demonstrações, não é isso?
das 7 taças da ira de Deus, que isso está no Apocalipse 16, onde jogou a taça na terra, né? A gente já viu quanta coisa aconteceu na terra, né? Vulcões, terremotos, poluição. No mar, a gente já viu petróleo, né? Vazamento de petróleo. Fukushima, recentemente também, não é? Poluindo os mares. Nas águas potáveis, a gente viu no Japão também. As geleiras estão, que é água doce, água potável, estão desmanchando, virando água insalubre, que é salgada, né? Depois existe a taça que é jogada no sol, e o sol fica nervoso, ele dá explosões grandes. E 14 dias depois que dá uma explosão solar, né, nós temos vulcões, temos terremotos, temos os acontecimentos. Por exemplo, o grande terremoto que aconteceu no Japão, é só voltar 14 dias, entrar na internet e ver que houve uma explosão solar muito forte, né? Então tem que ser muito significativa, né? Porque mexe com as forças telúricas, as ondas eletromagnéticas, e provoca, então, vulcões, maremotos, terremotos. Depois, a outra taça é jogada na besta, que a besta a gente diz que ela fica debaixo das águas, que chama Poseidon ou Netuno, né? Netuno. A besta de 7 cabeças e 10 chifres. Então, joga na besta e vem besteira para todo lado. E a gente está vendo na mídia quanta besteira que acontece, só parece besteira, né? A sexta é jogada no Eufrates, que seca, o Eufrates já secou, né? No norte, né? E aí vem a Batalha de Armagedon, que é uma guerra mundial, né? Onde o vermelho, quando marchar pelo Eufrates seco, é a batalha. E a sétima é jogada no ar. E no ar vocês estão vendo aí no Chile, né, toda a poluição que o vulcão está jogando, na Islândia, tudo que jogou no ar, né? Então, essas taças aconteceram. Só que a profecia que está falando, né, vai atingir o hemisfério norte, 1/7 do planeta, e acontecer tudo isso de uma vez só. Por exemplo, para o Japão, algum japonês no Japão tem dúvida sobre o que vai acontecer no dia 22 de dezembro? Não. Por quê? Porque já aconteceu. Tudo isso que eu falei aconteceu de uma vez só, né? Só não teve a Batalha de Armagedon, o resto aconteceu no Japão. Então, vai acontecer no hemisfério norte, pegando Estados Unidos e Europa, principalmente, a Ásia também, mas o hemisfério sul aqui vai ser tranquilo, né? O Brasil não acontece nada. África, os países, nossos irmãos, né, que falam a língua espanhola aqui, o castelhano também, nós estamos protegidos, né? Sim. Escuta, e os extraterrestres, qual é a função que eles têm? O senhor tem alguma informação sobre isso? No conhecimento espiritualista, não existem extraterrestres, existem intraterrenos. Né? Intraterrenos. Porque todo o sistema é fechado, nada entra no sistema solar e nada sai do sistema solar. Cada sistema planetário é fechado. Então, essa história de que vem discos voadores de outras galáxias, vem de tal estrela, não, isso não é realidade. Não é. Eles são daqui. Então, são inteligências que pertencem à Terra. A Terra e vivem aqui na Terra, vivem debaixo dos mares, né? Vivem em dimensões mais sutis, né? Isso pelas vibrações fazem-se invisíveis, né? Pelas próprias vibrações, e vivem aqui, né? Aqui mesmo na Terra. Então, são intraterrenos, são muito avançados. E nós já tivemos... E eles têm alguma missão para ajudar a Terra? Sim, a missão deles é ajudar a Terra. Eles viveram com a gente na época da Atlântida. Eu estou falando de 53,7 milhões de anos atrás. Eram os Vimanas, né? Então já existiam os Vimanas. Tanto é que a gente pega livros hindus, né? Falam dos discos voadores, né? Você pega o Samarangana Sutradhara, é um livro de 3.500 anos atrás. Fala dos objetos esféricos, tipo charuto, tipo prato, né? Que tornam-se invisíveis pelas vibrações, que levam 100 pessoas dentro deles, né? E tem um outro livro, chama Vimakrika Chostra. Vimakrika quer dizer aeronáutica, Chostra quer dizer tratado, feito há 3.500 anos atrás. Então, fala de 16 materiais de construção dos UFOs, chamados de Vimanas, fala do motor, fala dos materiais, do oricalco, que é o material principal de construção dos UFOs. Então, o conhecimento dos Vimanas, dos UFOs, é muito antigo, né? Faz parte da tradição oculta. E hoje é o maior fenômeno da humanidade, né? Todos os países pesquisam, tem naves abatidas, tem seres congelados, né, nos Estados Unidos, em vários países do mundo. Muita tecnologia que a gente tem foi tirada da tecnologia ufológica também, não é? Como, por exemplo, fibra de vidro, não é? Tem muita tecnologia que já foi absorvida deles, mas sabe-se muito pouco deles, né?
Os extraterrestres. Sim, não, são intraterrenos que a gente chama, né? Intraterrenos. E nós vamos ter essa oportunidade de vê-los, de um contato mais íntimo, ou é sempre uma coisa mais... Sim, eles são inteligentíssimos, são mais anjos do que seres humanos, né? Aham. Então, ter contato com eles é muito difícil, porque nós somos muito limitados, né, isso na mente, né? E eles são inteligentíssimos. A proporção era como a gente conversar com uma minhoca, para ter uma ideia, né? Eu vou conversar com uma minhoca, é a mesma proporção de um ser desses conversar com a gente, né? Então, eles têm serviçais, que a gente chama de saganes, que são os ETs, que a gente chama, né? Que eles são seres fabricados, produzidos por genética diferenciada. Não são humanos, são direcionados, são limitados, e esses vêm com uma função específica, né? Mas eles são inteligentíssimos, muito inteligentes. Noemi? Professor, eu tenho uma dúvida. Nos últimos tempos, não sei se é porque eu estou em busca sempre de conhecimento, eu tenho visto pessoas meio diferentes na rua, assim, não normais como nós. Uma certa deformação, tanto físico e principalmente na face. Eles já são essas pessoas ou não? Não, normalmente os greys não, eles são específicos, eles têm números de dedos diferentes, a cabeça é muito grande, o corpo é muito reduzido, né? É muito fácil identificar. Como a gente vê aquele de Varginha, né? Que é um caso Sim. real, né? São os greys? São chamados de greys, né? Greys. Saganes ou greys, né? Agora, o real mesmo, eles são como a gente, altos, tem 2 metros, 2 metros e 10. Muito altos. Muito bonitos. E eles não são tão densos como a gente, né? Eles entram e saem, aparecem e desaparecem. Então, não é todo mundo que vê? Não, é difícil, velho. Tendo conexão espiritual com eles, sim. Mas existem os híbridos, que são misturas Híbridos. deles, né? Tá. Híbridos. São misturas deles com humanos, né? Ou com mulheres humanas ou com homens humanas. E esses, então, são esses famosos, né? São seres assim que têm uma diferença social muito grande, né? E exemplos de pessoas híbridas que nós tivemos aqui, Getúlio, por exemplo, né? É um ser assim, Eruito foi assim, Eisenhower, Churchill foi também um híbrido, né? Muitos cientistas, muitos artistas, né? Você pega a genialidade de um Michelangelo, né? Não é um homem normal. De um Newton, não é um homem normal, né? Sim, São eles já seres vêm especiais. de outras... Então está em tem essa falta esse mistura. povo, então. Sim, lógico. Eles se manifestam com a gente. E o né? Brasil Nos teve ajudam. muito pouco, hein? Sim. O Brasil, a colaboração do Brasil foi péssima. Foi, mas ele vai ser o que mais vai ter fenômeno ufológico e esses seres. Daqui para frente, eu falo a partir de 2013. O senhor diz dessas crianças ainda que vão ser geradas ou já Não, que estão sendo aí? geradas a partir de 2006. Crianças que têm agora 5 anos, né? São especiais. São bimânicas, têm 2 mentes. Bimânicas, têm 2 mentes. E essas crianças estão sendo geradas agora, exatamente agora, né? Então, pessoas aí da Demais TV, internautas, mandem e-mails para o Dr. Ademar Ramos, falando em signos, em sonhos, em previsões. Ele tem um vasto conhecimento. E, por favor, comecem a mandar e-mails aqui para nós, para Noemi, para mim. Estamos às ordens para demonstrar todo esse conhecimento do Dr. Ademar Ramos. Noemi. Ô, professor, fala um pouquinho sobre os pesadelos, porque eu tenho uma curiosidade. Não tive pesadelo ainda, graças a Deus, mas posso vir a ter. Então, quero saber qual seria, que várias pessoas me comentaram, essa noite eu tive um pesadelo, inclusive pessoas na minha casa, meus familiares. Então, eu preciso saber, porque eu não sei como agir quando eles acordam sobressaltado e eu falo, será que é porque passou o dia mal? Então, o senhor, por favor, me sacia essa curiosidade que deve ter de muitas pessoas também. Os pesadelos, eles estão ligados às emoções principais que a gente tem, que são raiva, oposta da raiva é medo, alegria e a oposta da alegria que é tristeza. Então, se você tem, por exemplo, uma carga muito grande de raiva, não é? E essa raiva está te ruminando por dentro, está te fermentando, está azedando, isso está causando um problema de saúde, um problema psíquico, né? Que você não extravasa, né? Por questão de respeito,
por questão de educação, né? Então, o que acontece? Você está implodindo, né? E o que faz o organismo? Ele vai liberar isso através de um pesadelo. Então, você tem aquele pesadelo onde você descarrega, né, a sua raiva. Então, você está lutando, está brigando, coisa que você não faz normalmente, você vai fazer no pesadelo. Você está matando, você está atirando numa pessoa, esfaqueando uma pessoa, né, rolando com ela no chão, né, usando de violência. Para quê? Para descarregar, né, Então, essa carga negativa que você tem. Às vezes é um medo que é muito forte, né? Então você passa por uma situação que envolve medo, e durante aquela situação do sonho com medo, você está descarregando o seu medo Professor, também. Então você alivia o excesso que está acumulado professor, em você. e o sonambulismo, que não é nem um sonho, nem fica assim, entre acordado e dormindo, o que significa o sonambulismo? O sonambulismo, quando a gente dorme, nós largamos o corpo físico e o corpo com vida na cama. E ficamos presos pelo umbigo, né, com um cordão grosso como o dedão. Não é um cordão físico, é um cordão energético. E pessoas medrosas, pessoas egoístas, pessoas materialistas, quando saem, ficam perto do corpo, não vão para longe. Mas pessoas curiosas, altruístas, espiritualizadas, a hora que se veem fora do corpo, vão embora, né? E esse cordão vai afinando. Não é um cordão físico, né? Como eu falo, aí no edifício Copan, aqui no centro de São Paulo, daria um embaraço violento se fosse físico, né? Quem que vai desembaraçar? Mas é um cordão energético, que prende a alma com o corpo, né? Sim. E aquela sensação que às vezes a gente está acordando de sobressalto, né? Tendo a sensação que está caindo, o que é? É o recolhimento rápido, né? E as pessoas que falam... Então, o que é o sonambulismo, né? O sonambulismo, a pessoa ela não está fora do corpo, mas ela está em transição. Ela está sai e não sai, sai e não sai. Então, o que acontece? Como ela está sai e não sai, ela ainda tem acesso sobre o corpo, mas, ao mesmo tempo, ela está semi-inconsciente. E fala então, ainda, ela né? levanta, Sim. ela faz coisas, ela porque fala. ela está naquele transe, né? Saindo da vigília para o sonho, e aí ela vai na geladeira, faz coisas que não deve, etc. Né? Então, ela tem um autocontrole, né? E se assustar, aí realmente pode trazer uma perturbação, né? Sim. A pessoa leva um choque psíquico muito grande, né? Mas o sonambulismo é esse transe. A pessoa não está nem no corpo, na vigília, e nem totalmente fora, né? E tem cura isso? A pessoa pode? Sim. Porque, através de terapias do sono. Terapias do sono. Sim, ele consegue. Professor, temos um e-mail da Laura. Ela está querendo saber se existe sonho. O senhor já deu uma resposta, mas pode complementar. Se o sonho pode nos dar um aviso. Por exemplo, ela sonha com cobra. O que pode acontecer? Bom, o sonho, existe sonho de pressentimento, que é você sentir antes algo que vai acontecer depois. Então, você sente uma tristeza naquele sonho, uma alegria, e depois, fisicamente, vai ter uma tristeza ou uma alegria relacionada ao sonho que você teve. Então, chamam-se sonhos de pressentimento. Existe sonho de premonição. O que é munição? Munição é um aviso, né? Então, vai te avisar de alguma coisa, boa ou ruim. Então, por exemplo, aí vem um símbolo que cada um tem, né? que é um aviso. Por exemplo, sonhar com uma pessoa. Não é? A minha mãe acertava 100% toda a morte que tinha na família. Por quê? Porque ela tinha o sonho premonitório. Toda vez que ela sonhava com o tio dela, chamado Angelim, né? Morria alguém. Ela dizia assim, vai morrer alguém hoje. E morria mesmo. Por quê? Porque quando ela era pequenininha, esse homem chegou e fez com que a mãe dela tivesse um trauma, porque falou, morreu tua irmã. Então, ela desmaiou. Então, ela criou essa imagem. Ele vinha avisar, né? E como o que acontece no mundo astral, veio avisar, acontece fisicamente, ele passou a ser o símbolo, né? De anúncio da morte. Então, é um sonho de premonição, é um aviso. Então, às vezes, você sonha com determinada coisa, sempre que sonha com aquilo, é um aviso que algo ruim ou algo bom vai acontecer. Na história, antigamente, tinha os grandes José, né, na Bíblia. Interpretação, né? Interpretação de sonhos. E existe o sonho também de precognição. Você sabe o que vai acontecer, quando vai acontecer, quando, com quem, e com detalhes. Então, isso é uma precognição, né? Você já sabe, né?
E para saber se você tem essa capacidade, é Laura o nome dela, né? Viu, Laura? É fácil. Por exemplo, você quando vai dormir, se você sentir catalepsia, quer mexer a perna, não mexe, quer falar, não fala, fica travada, né? Sabe que você fica assim? É sinal que você já está saindo fora do corpo, né? Então, já é um sinal que você tem capacidade de ter domínio sobre isso. Depois, quando você vai a qualquer lugar e tem uma sensação de déjà vu, parece que já vi isso, parece que já aconteceu, parece que eu já falei, parece que está repetindo, né? É sinal que já aconteceu mesmo no astral. Porque o astral acontece antes do que acontece fisicamente. Isso que eu falo, né? Então, aí vem a pré-cognição, né? Então, este é o ponto, né? Agora, a cobra, não é? Ela tem um significado muito importante. Porque, antigamente, todas as sacerdotisas, né? Ela dormiu com cobras amarelas nos tempos de Delfos. Que é a sabedoria, né? Sabedoria. Sabedoria. Elas dormiam exatamente sobre uma trípode, né? Que tem 3 perninhas, com uma pele também de cobra, né? Então, elas vaticinavam, elas adivinhavam, elas eram as profetisas, né? E falavam coisas do futuro, né? Então, tem essa capacidade muito forte. Então, sonhar com cobra, né, é um aviso que você tem, né? E você tem que associar... Não é traição. Né? Não é traição. Isso que sonhar com cobra é a sogra que está falando mal, é traição. Não, isso não. Mas ela vai dizer alguma coisa, porque cobra, ela percebe. Por exemplo... Hoje, a cobra é utilizada para avisar terremotos, porque ela percebe as forças telúricas, né? Pela sua flexibilidade e tudo. Então, a cobra ela é muito significativa nos sonhos. Então, sonhar com cobra...